Sou a enfermeira Priscila, enfermeira responsável pelo setor de radiologia do Cardoso Fontes, e hoje vamos falar um pouquinho sobre extravasamento de meios de contraste. O extravasamento é definido como a administração inadvertida de um fluido irritante em tecidos adjacentes, que deveria permanecer no interior do vaso e que potencialmente pode causar dano tecidual. Ainda que infrequente, o extravasamento de meios de contraste faz parte da rotina radiológica e deve ser prontamente reconhecido e adequadamente tratado, uma vez que complicações severas, mesmo que raras, podem ocorrer e, consequentemente, levar a um aumento da morbimortalidade e da permanência hospitalar. O contraste iodado tem sua incidência entre 0,1% e 0,9% e o contraste à base de gadolínio de 0,03% a 0,06%. Existem alguns fatores de riscos associados ao extravasamento de contraste. Em relação ao paciente, existe a dificuldade de comunicação, quando ele é pouco colaborativo ou agitado, pacientes debilitados ou severamente doentes, pouco tecido celular subcutâneo, disfunções vasculares e linfáticas e os pacientes internados, principalmente por conta das múltiplas punções ocorridas durante o período de internação. Com relação ao acesso venoso, é importante avaliar a localização, sendo contraindicado, não de forma absoluta, o pé, o tornozelo, a mão e o punho, as múltiplas punções venosas no mesmo local, posicionamento inadequado do catéter, o catéter em uso por mais de 24 horas e o catéter metálico. No nosso serviço, sempre realizamos uma nova punção, não utilizando a punção realizada no local da internação, mesmo sendo esta inferior a 24 horas. A injeção automática, através da bomba injetora, também é um risco para extravasamento devido à alta pressão e velocidade, e o meio de contraste iodado de alta viscosidade. O volume extravasado faz diferença nas condutas a serem adotadas quando ocorre o extravasamento. A maioria dos extravasamentos apresenta um volume pequeno de meio de contraste, variando em torno de 10 ml a 49 ml. Observa-se maior incidência de pacientes sintomáticos a partir de volumes superiores a 100 ml. O extravasamento com grandes volumes podem ocasionar compressão mecânica sobre as estruturas adjacentes e síndrome compartimental em alguns casos. Nos volumes superiores a 100 ml, a gente orienta o paciente, além dos cuidados usuais, a estar sendo acompanhado pela cirurgia geral. Nesse mesmo dia, ele é encaminhado e avaliado. Sinais e sintomas dos extravasamentos. Após o extravasamento, os meios de contraste podem ocasionar uma resposta aguda local, com pico de 24 a 48 horas. Os sinais e sintomas relacionados ao extravasamento são variáveis, sendo a maioria leve e autolimitado, com melhora entre 2 a 4 dias sem sequelas. São os sintomas leves: eritema, dor, edema, parestesia, prurido, náuseas, vômitos e tontura. Os severos: ulceração de pele, necrose tecidual, síndrome compartimental. Existem algumas curiosidades nos achados de imagem que levamos em consideração no estudo. O extravasamento do meio de contraste pode ser caracterizado através de exames de imagem. O meio de contraste iodado extravasado pode ser visualizado em estudos radiográficos e rotomográficos, sendo caracterizado como uma substância radiodensa de permeio aos planos adiposos e ou mioadiposos no local da injeção. Caso haja necessidade de melhor detalhamento estrutural, a tomografia computadorizada apresenta mais sensibilidade, permitindo melhor localização do meio de contraste nos compartimentos teciduais e melhor avaliação de um eventual efeito compressivo sobre as estruturas adjacentes. Já os meios de contraste à base de gadolínio também podem ser caracterizados em exame de imagem, mas é apenas uma curiosidade, já que a gente não usa esse meio de contraste no Cardoso Fontes. Como prevenção, é importante reconhecer os pacientes de risco, técnica intravenosa adequada com o uso de gel com 18 ou 20, punção em vaso que possa suportar a velocidade de fluxo durante a administração do meio de contraste, pré-aquecer o meio de contraste iodado a 37 graus para reduzir a viscosidade,
checar o acesso previamente com injeção de soro fisiológico e solicitar ao paciente que informe qualquer sintoma no local da injeção do meio de contraste. Medidas preventivas. Atentar para os locais de punção e tipos de catéteres contraindicados, uso de dispositivo aprovados pelos fabricantes para injeção automática, visualização do local da punção venosa durante os primeiros segundos da injeção. Os profissionais de enfermagem capacitados para a administração dos meios de contraste são importantes para reduzir os riscos de complicações. Tratamento. Avaliação do local e detecção do extravasamento, retirada do acesso venoso, elevação do membro acima do nível do coração, compressa fina no local por 15 a 20 minutos, observar a evolução por 2 horas antes da liberação do paciente e agendar consulta com cirurgião se volume maior que 100 ml, em caso de bolhas na pele, aumento da dor no local, alteração vascular, neurológica ou motora. A documentação de extravasamento é essencial, principalmente em casos de extravasamento superior a 10 ml. Deve-se incluir as seguintes informações: tipo e volume do meio de contraste extravasado, tipo de injeção, se foi manual ou automática, taxa e pressão da injeção, local do extravasamento, hora e data da ocorrência, assim como os profissionais que realizaram o atendimento. Possuímos um POP ainda em construção sobre as condutas na reação adversa aos meios de contraste nos exames de tomografia computadorizada e angiotomografia, que posteriormente poderá ser consultado fisicamente no nosso setor ou através da intranet, mas ainda depende da aprovação. E assim finalizamos a nossa aula de hoje. Muito obrigada.